Agora nós vamos para o aeroporto de Vitória conversar com o senador Ricardo Ferraz. Carilo, já queria perguntar ao senador a mesma pergunta que foi feita ali ao governador. Senador, a gente viu que os governadores ainda apostam no entendimento, ainda acreditam que por intermédio do governo federal é possível se alcançar o diálogo. Só que a votação já é agora, dia 15, e esse diálogo, esse entendimento não vem acontecendo. Os outros estados não estão sensíveis a isso. Ainda temos esperança? Eu acho que sim, Mário. Eu acho que sim. E acho que o que não falta são propostas e alternativas técnicas em que o país possa compartilhar essa riqueza para o conjunto dos brasileiros, sem que isso possa representar a desorganização do Espírito Santo. Deu muito trabalho organizar o Espírito Santo nos últimos anos e a questão é política e nós estamos acreditando sim que a presidente Dilma, agora nessa reta de chegada, vai fazer a coordenação e vamos encontrar um ponto de entendimento em relação ao pré-sal, que é fundamental para o futuro do Espírito Santo. Agora, senadora, a deputada Rose de Freitas falou na reportagem que a bancada capixaba vai ter que acampar em Brasília. É isso que o senhor está indo fazer lá agora? Permanentemente é isso que temos feito para representar o nosso estado lá em Brasília. Inclusive estamos fazendo um esforço na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Infraestrutura. Na semana passada nós ouvimos o presidente Gabrielli, ouvimos o ministro das Minas e Energia, amanhã vamos ouvir os nossos governadores Casagrande e Cabral, vamos ouvir os governadores também dos estados não produtores e a nossa expectativa é que possamos construir um texto de consenso, de entendimento até o dia 16, para que de fato o pré-sal possa se traduzir em melhoria constante e efetiva da condição de vida para o povo brasileiro e para o povo capixaba. O pior dos mundos é a judicialização desse processo, até porque nós brasileiros poderíamos estar fazendo mais ou menos igual democratas e republicanos fizeram lá nos Estados Unidos. Apostar na judicialização é apostar na negação da política, na incompetência da política em conseguir o entendimento para uma questão tão central e tão relevante quanto esta. O Mário tem uma pergunta para o senhor. Senador, a gente sabe que parte desses recursos vai para os estados produtores, atualmente a maior parte, outra parte para os demais estados e municípios, uma parte também para o governo federal, para a União. Quer dizer, esse apoio que se espera da presidente pode sim reduzir essa parte que vai para a União para beneficiar os outros estados? Olha, Mário, o projeto do governo federal pressupõe a criação de um fundo social. E o governo também decide que esse fundo social será aplicado em algumas áreas específicas, como, por exemplo, a ciência e a tecnologia. A nossa proposta sugere que, ao invés desses recursos irem para o governo federal, para depois estados e municípios aplicarem nessas áreas, por que não fazer essa aplicação direta, fortalecendo a Federação Brasileira, descentralizando os investimentos? Não é possível mais que o Brasil, que todo o país fique dependente de Brasília, quando nós precisamos dar aos nossos estados autonomia para que eles possam governar os seus desafios. O senhor acredita que está faltando empenho da presidente Dilma? Eu acredito que vai ser necessário uma participação mais intensa, sim, porque os capixabas e os brasileiros conhecem a força que o governo federal tem no Congresso Nacional. Quando o governo federal quer apoiar, quer apostar, quer aprovar alguma coisa no governo federal, ele se empenha, ele participa. Então, será assim necessário a participação pessoal da presidente Dilma para que nós possamos impedir essa covardia, essa violência contra o Estado do Espírito Santo e os capixabas. Mário tem mais uma pergunta. Senador, como convencer então a presidente a assumir de fato essa negociação? Porque são principalmente dois estados que estão nessa briga, Espírito Santo e Rio de Janeiro. São Paulo também é um estado produtor, mas a gente não percebe uma manifestação tão efetiva assim de São Paulo. Como convencer a presidente então a defender dois estados, uma vez que todo o resto do país quer também parte desse bolo aí? Até porque, Mário, o governo federal, quando alterou o marco regulatório de concessão para partilha, mexeu num vespeiro e deveria ter previsto que esse tipo de debate aconteceria no Congresso Nacional. Por isso, a participação do governo federal, da presidente Dilma, dos líderes do governo no Congresso Nacional é de fundamental importância nesse momento crucial para o futuro do Espírito Santo. Agora, senador, o veto deve ser votado no dia 15 de setembro. Então, é uma corrida contra o tempo? Essa é uma outra questão central. Não há nada que obrigue esse veto a ser votado no dia 15.
Nós temos uma fila quilométrica de vetos no Congresso Nacional de 2, 3, 4, 5 anos. Na verdade, o que está acontecendo é que alguns governos estão de olho grande, estão com muita ganância nos recursos do pré-sal e estão pressionando, inclusive, o presidente do Senado, Zé Sarney. Inclusive, ontem eu assisti uma manifestação da senadora Rosiane Sarney do Maranhão, que é filha do presidente Sarney, dizendo que tem que tratorar o Espírito Santo. Um tipo de linguagem, inclusive, inadequada de quem não está preocupado com o conjunto dos interesses brasileiros, mas está preocupado muito mais com o seu umbigo. O Mário tem mais uma pergunta. Senador, ontem a gente ouviu aqui a deputada federal, vice-presidente da Câmara, Rose de Freitas, e ela disse claramente aqui pra gente, olha, se a votação for pro dia 15, não temos chance. Nós não vamos ganhar. Quer dizer, nossa esperança agora, então, é adiar essa votação. Se for votado mesmo, o Espírito Santo e Rio perdem essa votação no Congresso. Eu acho que a deputada Rose está correta. Se nós não tivermos a solidariedade, se nós não tivermos a participação efetiva do governo federal e da presidente Dilma, o quadro é um quadro bastante restrito, até porque esta é uma matéria que tem unido 23, 24 estados contra Rio de Janeiro, contra o Espírito Santo e contra São Paulo, porque São Paulo não tem participado muito ativamente desse processo. Mas para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, o pré-sal é central. Se nós perdermos esse veto, nós vamos desorganizar a nossa vida, por isso precisamos sensibilizar a presidente Dilma, precisamos da sua liderança para que ela possa coordenar esse processo do Congresso Nacional e nós possamos votar uma matéria ou uma proposta que possa ser equilibrada. Até porque nós, capixabas, também temos a compreensão que precisamos abrir mão de alguma forma desses royalties, porque não tem sentido o Rio e o Espírito Santo ser uma ilha de riqueza rodeada por um mar de miséria, não. Nós, capixabas, achamos que é necessário abrir mão. E na proposta que o ex-presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional, nós, capixabas e fluminenses, abrimos mão de uma parte, mas uma parte equilibrada, que não desorganize o nosso futuro, até porque deu muito trabalho reorganizar o Espírito Santo, e agora que o nosso Estado está caminhando, sabe, com prosperidade compartilhada, isso seria de uma covardia, sabe, sem precedentes em nossa história. Tá certo, então, senador, muito boa viagem. Obrigado pela entrevista. Então, gente, só lembrando, se esse veto do ex-presidente Lula for realmente derrubado, o Estado deixa de receber cerca de 1,5 bilhão de reais e passa a receber 250 milhões. É muito menos dinheiro sendo investido aqui dentro. Então, Mário, voltamos ao estúdio. Ok, obrigado, Cariello. O senador Ricardo Ferraz está agora no aeroporto, vai para Brasília. O governador Renato Casagrande também vai para Brasília. É o Executivo e o Legislativo, a bancada aqui do Espírito Santo, trabalhando para que o Estado não tenha essa derrota, se essa votação de fato acontecer dia 15. Lembrou bem ali o senador Ricardo Ferraz. Toda essa história começou após a descoberta do petróleo na camada pré-sal, quando o governo federal, ainda com o presidente Lula, enviou um projeto mudando o marco regulatório do petróleo. A partir desse projeto do presidente Lula, do governo federal, o senador Ibsen Pinheiro apresentou uma emenda propondo então que a divisão já seja diferente a partir de agora para os contratos que estão em vigor, distribuindo de uma forma igual entre todos os estados. Os estados produtores, Espírito Santo, por exemplo, alegam que não é justo. Afinal, a exploração do petróleo também tem um ônus, também tem um custo social, um custo ambiental. Por isso, então, Espírito Santo e Rio de Janeiro, principalmente, fazem essa reivindicação de uma participação maior, para que tenham mais recursos do petróleo, porque também tem um custo. É claro que o Bom Dia vai acompanhar atentamente toda essa discussão política, no princípio aqui, para que o Estado não perca tantos recursos assim, mais de 1 bilhão por ano, dinheiro que vai para o governo e também para as prefeituras.